Muito bem, vamos ver se estamos ao vivo e se o som e a imagem estão chegando a contento. Vamos ver. Vamos fazer esse teste, como sempre faço. Vamos lá. Acho que sim. Estamos sim, estamos ao vivo, muito bem, ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Domingo é Freud. Esse quadro criado aqui no meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, dedicado justamente às discussões de cunho psicológico, psicanalítico, filosófico, existencial e, obviamente, tendo como parâmetro temas da atualidade para que a gente possa aplicar o conhecimento humano ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Antes de mais nada, eu preciso dar as boas-vindas a vocês, meus caros e minhas caras que me acompanham. Se é a primeira vez que vêm ao meu canal, por favor, não deixem de se inscreverem, badalarem a sineta, deixarem o seu joinha, comentarem bastante aí embaixo e comentarem também no nosso chat, já que hoje nós teremos um convidado aqui para bater um papo conosco, portanto será altamente interativa essa conversa, não é? Vocês podem nos apoiar, claro, eu sempre digo, podem apoiar a iniciativa deste canal, uma teia de ideias, se inscrever, mandando o seu superchat também aqui embaixo, né? Com as informações da chave Pix e compartilhando muito com os seus amigos e amigas que queiram se tornar teiudos e teiudas e teiudes aí nesta teia imensa de ideias que nós construímos neste canal que é dedicado à estética, história da arte, cinema e às humanidades no entorno. Também tenho que agradecer a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Então, se você está assistindo a retransmissão dessa conversa na TV 247, não deixe de vir ao meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, para se inscrever, porque assim a gente vai aumentando a nossa gama, o YouTube vai entendendo que nós somos relevantes e nós conseguimos levar o conteúdo deste canal, sempre muito construtivo, assim eu espero e assim eu me esforço para fazê-lo, a mais interessados e interessadas. Muito bem, gente. Hoje a gente vai aqui conversar com uma pessoa muito bacana, né? Neste domingo é Freud. O tema também é altamente instigante, né? Meu convidado de hoje é alguém que eu já conheço, lá se vão quase 20 anos, desde que eu comecei a trabalhar na área da cultura, né? Ele já um poeta naquela ocasião de bastante relevância, eu ali começando, né, na produção cultural, e uma pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar várias vezes, e hoje terei o prazer de conversar com ele a respeito deste tema que permeia, né, não só a história da arte. Toda vez que a gente ouve falar de arte, a gente ouve falar do que é o belo, do que é a beleza. Já tivemos aí autores de peso contestando, fazendo antítese dessa noção de beleza na arte, como Humberto Eco, quando escreve, né, a história da feiura, né, do feio, esse contraponto, né, beleza e ausência de beleza, ou feiura, ou como queiram. Hoje a gente vai trazer isso à baila, não só a partir do aspecto estético, mas, sobretudo, a partir do aspecto psicanalítico, e eu tenho certeza que vai ser um grande papo com esta pessoa maravilhosa que aceitou estar aqui comigo neste domingo. Ele é poeta, ele é filósofo, ele é professor, ele é psicanalista, ele é meu querido Contador Borges. Olá, Contador, muito boa tarde. Seja bem-vindo a este Domingo é Freud. Boa tarde, Doni. Eu quero agradecer o seu convite tão simpático e a sua apresentação tão generosa, não é? E agradecer a presença dos que estão nos vendo, não é? E é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão instigante, né? Que é a beleza.
Com certeza, muito obrigado. Eu já vou agradecendo também ao pessoal que está aqui já se manifestando, né? Nós tivemos mais cedo aí o Israel Azevedo deixando já uma mensagem antes do programa começar. Que maravilha, até mais. Eu espero que o Israel já esteja aqui conosco de volta para poder assistir a conversa. Temos a Lilian, que é uma habituê aqui do canal, já é uma teiuda, se assim posso dizer. Hoje comemoramos o 2 de julho em Salvador, ela fala de Salvador, né? Com tiranos não combinam brasileiros corações. E nós temos a Sil Fernandes também, dando boa tarde de Muzambinho, Minas Gerais. Muito obrigado vocês que estão nos assistindo. Já vão aí compartilhando para que a gente traga mais pessoas para esse bate-papo. Como eu falei para vocês, o papo hoje com o contador aqui, que é poeta renomado, que é um filósofo, professor, né, e agora psicanalista, não agora, mas, né, também psicanalista, para conversar um pouco, ele está aqui para conversar um pouco sobre essa questão da beleza no seu âmbito mais amplo, não é? E, contador, eu já começo conversando contigo a respeito disso, evocando um verso que você mesmo me mandou quando sugeriu a sinopse desse programa, né? Que está aqui embaixo, que diz o seguinte: uma noite peguei a beleza no colo, ela estava amarga e eu a insultei, que está no livro Uma Temporada no Inferno, que é do Rimbaud, mas também poderia ser muito bem confundida com Lautréamont aí, tem um quê de Lautréamont essa frase também, né? Isidore Ducasse, né? Autor de Os Cantos de Maldoror, um autor que vocês devem conhecer também, né? O Conde de Lautréamont, uruguaio, tá? Filho de franceses, mas nascido no Uruguai. Depois foi para a França e faleceu lá. Um proto-surrealista entre os românticos, né? E nos deixou Os Cantos de Maldoror. E aí, para a gente começar a nossa conversa, contador, que eu sei que você vai falar para a gente do livro que você lançou, do próximo livro que você está por lançar, colocando essa questão da beleza, que é algo, né, que vem permeando a cultura e permeia nossas vidas na arte, na literatura, nos padrões que foram sendo estabelecidos ao longo de séculos e séculos, e hoje em dia a gente tem a presença da beleza como se fosse algo muito simples ou uma mera questão imagética, principalmente na era das redes sociais. Por outro lado, o belo nas artes nem sempre é sinônimo de bonito, né? O belo para as artes, dependendo da teoria estética que você pega, se ela é mais clássica, se ela é mais moderna, você vai ver que o belo tem a ver com choque, com espanto, né? Com aquilo que lhe traz de sublimação e de ascese, talvez, né? Como que você enxerga essa questão da beleza no seu trabalho como psicanalista, na sua bagagem como filósofo e como poeta, e como isso está presente nas obras que você, tanto na obra que você já publicou, quanto no que você está por publicar, e que a gente vai falar disso mais adiante. Então, pois é, essa questão da beleza, para mim, Doni, tem sido uma obsessão, não é? Em termos de objeto de estudo, de análise, não é? E eu tenho me voltado para ela sempre, quer dizer, volta e meia eu estou diante dessa questão, né? Sobre o que é o belo. Não é? Uhum. Então, você lembrou bem aí o rastreamento que Humberto Eco fez no seu livro sobre a feiura, em que ele mostra, né, na história da arte, não é? Esse aspecto da feiura e do horrendo, né, do terrível ressaltado, né, ao longo ao longo da história da arte, né? Mas nem sempre foi assim, né? Quer dizer, o que acontece é que, embora a presença do horror sempre existiu na história da arte, do feio, do grotesco, não é? Você pega aí os grandes artistas aí, né? Sobretudo na era da Renascença, não é? O próprio Antes Caravaggio pega pintou, Bosch, né? Pega esses artistas, não é? Dürer, né? Então você vê já na Alemanha, não é? Hans Baldung-Grien, né? Manuel Deutsch, você vê esses artistas da Renascença, não é? Também se preocupando em ressaltar esse aspecto, né? O aspecto que causa um espanto, né? Mas a gente pode dizer que
o que dominou, não só na crítica, mas como na visão clássica, não é? Foi justamente a ideia do belo ligado ao bem. Não é? Existe toda uma tradição na beleza clássica, não é? Em que o feio não era ressaltado como belo, não é? Sabemos disso, não é? Portanto, para eles, para a beleza clássica, o belo é um cânone, né? É uma instituição em que a beleza é ligada ao ideal. Uhum. Daí a beleza, as belas artes, não é? Então, toda uma razão, não é? Todo um conhecimento, um saber que está por trás, que institui essa ideia de que a beleza está ligada ao bem, à ordem, não é? À harmonia, não é? E isso tudo é muito forte na Renascença, e ao longo da história da arte vai sendo esse cânone vai sendo afetado. Vai sendo relativizado, né? Vai sendo relativizado, exatamente, não é? E até que, na modernidade, vamos dizer assim, grosso modo, não é? Essa subjetividade toma consciência de si mesma, no sentido de apontar o grotesco e o feio como belo, o horror como belo. E a gente tem alguns indicadores na história da arte e na poesia em que a palavra, o simbólico, vem mais à tona, não é? Justamente demarcando essa mudança de paradigma. E você apontou, você trouxe de novo esse verso do Rimbaud, não é? Em que ele pega a beleza no colo não é? Como ela estava amarga, ela Isso, foi e ele insulta a insultada, né? beleza, né? Ele insulta, há um ódio da beleza aí, latente, não é? E claro que, na direção desse mesmo paradigma, o Rilke pronuncia, na segunda das elegias do hino, não é? Um verso que se tornou referência para se pensar esse novo paradigma, né? Que ele diz textualmente, não é? A beleza, o que é o belo senão o começo do terror que é suportável, que somos capazes de suportar, não é? Muito interessante, muito interessante. Você estava falando da Renascença, é interessante como a Renascença é o período em que as noções estéticas elas são resgatadas a partir dos gregos, né, dos clássicos, que são aqueles que dão, talvez em primeira mão aí, essa noção de que o belo tem a ver com a bondade, com a ordem, e me veio imediatamente à cabeça aquele Baco doente que o Caravaggio vai pintar no Barroco, né? Que é um autorretrato dele, que é uma obra belíssima e, ao mesmo tempo, mostra para a gente um Baco, que é uma deidade, não é? Segundo os gregos, porém, completamente verde, né? Assim, no estado quase de início de putrefação, né? Então, eu acho muito interessante essa obra, em especial do Caravaggio. Claro, a poética toda do Caravaggio já traz para a gente uma ambiguidade muito grande entre aquilo que é o belo e aquilo que é o grotesco para aquela civilização, para aquele momento da arte. Mas esse Baco doente, para mim, acho que é a síntese de um pouco disso que vai aparecer na modernidade, que é essa dupla face da beleza, né? Quer dizer, a beleza ela não existe em si mesma, ela depende do anverso dela, que seria o horror, que seria o trágico, que seria é mais ou menos por aí? Faz sentido o meu raciocínio? Sem dúvida, por aí mesmo. Vamos nessa direção. Essa Vamos lá. direção que aponta que. E aí a gente entra também num terreno mais psicanalítico de abordagem, não é? Uhum. E justamente, não é? Você lembrou do Caravaggio, não é? Muito bem lembrado, não é? Esse belíssimo pintor, não é? Porque o Caravaggio, não é? E aí nós já estamos no Barroco, né? O Caravaggio, ele tem. Você lembrou bem esse Baco, Baco que é justamente um deus da luxúria, né? Do excesso, porque a beleza descamba, quer dizer, a relação com a beleza ela descamba para a ruína, não é? Uhum. E nós vamos chegar lá, não é? Nesse sentido.
Muito bom. Há uma obra do Caravaggio que eu gosto muito, que é alguém que está debaixo das patas de um cavalo, vai ser pisoteado pelo cavalo, né? Quer dizer, esse devir da beleza, essa ideia de que há na beleza um sentido de destruição latente, não é? Sim. Um sentido que anuncia o terror. Daí a ideia do Rilke, né? Que a beleza é o começo do terror que somos capazes de suportar. O que quer dizer isso, não é? Então, o que é a beleza, não é? Bom, hoje em dia a gente pode dizer assim, ela é óbvia, não é? Ela chama atenção, ela encanta. E o que mais? Então, está justamente nesse mais a questão, não é? A questão da intensidade, a questão da tensão. Perfeito. Que é o ponto de partida da nossa conversa, acredito eu, né? No Com sentido certeza. de que, se a beleza, por um lado, é uma espécie de glorificação do olhar, ela enche os olhos, não é? Ela glorifica esse sentido escópico, né, do olhar, que essa pulsão de olhar, como entende a psicanálise, não é? O ponto está em desenvolver uma conversa sobre esse mais. Né? Então, o que é isso? O que é essa tensão? É uma ambiguidade. A beleza não é. Você olha uma flor, peraí, mas você olha uma paisagem, uma flor, um pássaro, uma plumagem, você vai dizer, puxa, mas então tranquilo, olha que belo, que bela paisagem, não é? Tudo bem. Você está numa relação quase que estática. Mas se você coloca na relação com a beleza os corpos, você muda a relação. Não é? Então, a relação com os corpos tensiona o sentido da beleza. Não é? Porque remete a questão para o campo do desejo. Então, você olha a beleza, você pode desviar os olhos. Não quero ver. Ou, no dia a dia, você olha, que bonito, desvia os olhos, a conversa passa por aqui, não é? Para por aqui. Mas se você quer encarar de fato o belo, e aí sim, o que acontece? O olhar pode ser medusado, não é? Pode ser medusado. Isso é uma imagem muito interessante, né? Essa coisa da beleza ser medusada, né? Transformar-se em pedra, transformar-se em algo frio, sem alma, sem espírito, né? Justamente, por que será, né? Então a gente tem na mitologia a Górgona, uma delas, né, que é justamente a Medusa, não é? Que tem esse poder de petrificação, não é? Mas por quê? Né? Cabeça cheia de serpentes, não é? Tal. E ela tem uma relação com Poseidon, não é? Com o mar. Mas por que esse poder da Medusa, não é? Que ela tinha essa atribuição, não é? De justamente de também, não é? Dizem que era uma bela mulher antes, não é? Sim, não, sim. Não foi achacada por uma praga, por uma dela, não é? Monstruosas dela, não é? O poeta Ovídio, por exemplo, não é? Latino, né? Da antiguidade, ele disse que ela já foi uma bela mulher. Né? Então, já está lá, não é? Nas fontes, né? Essa ideia, fontes latinas, não é? De que a Medusa tem esse aspecto de ter sido uma bela mulher, mas ela tem uma atribuição, né? De justamente purificar a carne com um único olhar. A gente se pergunta, mas purificar do quê? Por quê? Não é? De que modo é isso? Não é? Então, eu entendo que o que está sendo de fato paralisado, congelado, petrificado nesse olhar da Medusa, não é? Eu entendo que seja uma força, não é? Um dispositivo demasiado humano, que é justamente o desejo. Perfeito. Porque é o desejo que vai mudar a relação com a beleza. Então vamos por aí, porque daí quando você fala em desejo, não tem como a gente não pensar já na psicanálise per se, né? Quer dizer, na psicanálise segundo os preceitos mais fundamentais, né?
Fala um pouco para a gente, porque a gente abriu até aqui falando um pouco sobre essa percepção da beleza no âmbito da arte, no âmbito da manifestação estética. Para a psicanálise, né, para o estudo psicanalítico de fundo freudiano, como que a beleza é enxergada dentro do escopo da psicanálise, pensando que não tem a ver somente com a questão do narcisismo, mas você também trouxe a questão do desejo. Como é que funciona essa questão do entendimento da beleza para a psicanálise? Então, você tocou no narcisismo, é fundamental, não é? Quer dizer, na história humana, não é? Esse aspecto, não é? Que tem a ver com a identidade, né? A percepção da identidade do sujeito, né? Na fase do espelho, como diz o Lacan, né? No estádio de espelho, né? Que aí vai se constituir propriamente, né? A ideia de cada um tem de si mesmo, né? O eu, né? E o narcisismo está ligado a isso, não é? E sem falar que ele pode se tornar, não é, uma questão psicanalítica importante, relevante, né, na psique divã, né? da pessoa. Não é? E claro, não é, a gente pode estender isso para um campo cultural, social, né? Dizer que, por exemplo, a gente está vivendo numa sociedade narcísica, por exemplo, narcisista, não é? Sob, de certa forma, o signo do narcisismo, não é? Mas, enfim, eu queria retomar um pouco a questão, a partir Claro. das suas colocações, não é? Fique à vontade. Justamente, não é? É curioso, não é? Porque Freud, propriamente, o Lacan vai dizer, o Freud, ele não a questão da beleza foi secundária, não é? Quer dizer, não há mesmo a questão da sublimação, o Freud nunca se deteve muito nesse aspecto, que é tão relevante, não é? Mas é engraçado que numa carta do Freud ao seu grande correspondente, Fliess, não é? que era um médico otorrinolaringologista, não é? que de certa forma, o Freud compartilha com ele o nascimento da psicanálise, não é? E ele é o correspondente principal do Freud nesse momento de virada, né, que o Freud inventa propriamente a psicanálise. Ele, assim, de uma forma jocosa, ele brincando, ele diz assim, ele comenta uma foto que ele tem com o Fliess, os dois estão juntos, eles têm, em média, 40 anos, e o Freud diz assim, você está vendo essa foto? Nós não somos belos, ou pelo menos já não somos mais. Quer dizer, como se o lugar da beleza fosse a juventude, não é? Mas tem isso também, é verdade, né? Está sempre muito ligado à jovialidade, né? Isso, tem esse aspecto, né? Mas o Lacan vai retomar isso, e eu vou daqui a pouquinho falar sobre isso, não é? Mas antes eu queria introduzir algo que eu acho fundamental para entender o funcionamento da beleza na relação com o desejo, não é? Ou seja, o que na relação dos corpos abre no sentido da beleza. Não é? Perfeito. E aí a gente entra propriamente numa relação desejante com a beleza. Não é? Para isso, eu retomo rapidamente uma conceituação do Baudelaire, né? O grande poeta Baudelaire do século XIX, né? E num texto crítico dele, ensaístico, que ele comenta umas aquarelas do Constantin Guy, né? Um contemporâneo dele, não é? Que hoje não tem muita importância, mas em que ele ressalta a parte da pintura a partir das aquarelas desse artista, não é? Dois aspectos que para ele são fundamentais para se entender o que é beleza. O primeiro deles seria algo permanente, que sempre existiu, um elemento próprio da beleza, não é? Que sempre reaparece, universal, permanente. E o outro é transitório, é epocal, é de moda, né? Então, ele é efêmero. E, muito bem, quando a gente situa a questão da beleza em relação aos corpos, surge, a meu ver, um terceiro elemento. E aí eu entendi esse terceiro elemento através do Georges Bataille, que eu estudo mais a tempo, mais a fundo, né? Em que a relação com a beleza, abrindo para o desejo, abre para a profanação.
ela ativa no olhar o desejo de profanar o belo. Profanar por desejo, mas também por medo e por terror. Não é? Quer dizer, esse aspecto do horror. Né? Esse aspecto do horror, você pega, por exemplo, uma prancha de um artista da Renascença, como Hans Baldung-Grien, né? que mostra uma bela jovem sendo assediada por uma mulher, por uma personificação da morte à beira do túmulo, né? Uhum. E ela atacando o corpo jovem e belo da mulher. Você faz uma transposição imediata para um olhar cinematográfico de Hitchcock, do Psicose, da famosa cena do banheiro, em que o agressor, né, o Norman Bates, né, o dono da hotelaria, adentra abruptamente o local em que ela se banha e apunhala a jovem. Personificado como a mãe, veja só. Personificado como a mãe. Aí toda uma implicação psicanalítica. Sim. Né? Que a gente não vou entrar aqui numa análise dessa questão, que é complexa, né? Precisaria tomar isso de fato como um caso clínico, né? O que a gente faz um outro programa. Algumas suposições de interpretação, né? Mas parar por aí, não é? A gente faz um programa só para discutir a personificação da mãe de Norman Bates depois. Exatamente. Né? Mas aí essa questão do desejo, né, que no Bataille tem a ver com a profanação, a profanação do belo em Bataille é justamente porque a beleza, e gozado que o Lacan vai na mesma direção, depois eu quero pegar a ponta do Lacan, esse grande psicanalista, né, que ele dizia, eu não sou lacaniano, eu sou freudiano, quer dizer, o grande pensador da contemporaneidade, quer dizer, já é da modernidade, né? Nós já estamos numa fase pós-lacaniana, mas em que o Lacan continua, enfim, projetando na psicanálise, na história da psicanálise, deixando um legado, não é? Que é sempre repensado, sempre importante trazer à tona para discutir questões psicanalíticas e aplicá-las na clínica, né? Que hoje eu pratico. Né? Então, essa questão em Bataille, não é? O Bataille vai dizer o seguinte: olha, você pega uma flor, tem todo o aspecto simbólico da flor, não é? Ideal, existe uma simbologia do belo na flor, não é? Isso está no senso comum, não é? Mas, vai dizer o Bataille, existe um aspecto de podridão na flor, que não é ressaltado. Não é? É como se a podridão fosse o devir da beleza. O horror, o devir da beleza. De novo, a gente está nessa ótica. Não é? Então, justamente, o Bataille vai transpor isso por uma relação de corpos, uma relação erótica, porque em Bataille a beleza abre para o erotismo. Não é? No seguinte sentido, ele pega uma frase do Leonardo da Vinci, não é? Esse grande pintor da Renascença, né? Grande humanista, grande pintor da Renascença, e inventor, etc., todo mundo conhece. O Leonardo da Vinci vai dizer assim, olha, se não fosse a beleza dos corpos, seria muito difícil aceitar a cópula como um fenômeno da sexualidade. É como se a beleza suavizasse todo o dispositivo que traria, nessa visão, a nossa relação com a animalidade, com o grotesco, né? Com esse passado imemorial, né? Que é com o mundo natural, que nós perdemos de vista, a gente não sabe o que é, porque nós somos... Quer dizer, aquela atração... É aquela atração que ela é guiada pela impressão imagética e não simplesmente uma expressão do instinto como é no mundo animal. Então, justamente. Então, o que acontece? Na visão do Bataille, a beleza desperta essa pulsão do olhar, não é? Que é um termo psicanalítico, né? Vou aplicar aqui, desperta esse desejo de profanação, no sentido de se desvelar o belo para se atingir as partes pudendas do corpo, para se reaver e se rebuscar
o sentido da animalidade perdido. Essa é a visão do Bataille, não é? Que é muito curiosa, muito interessante e instigante. Não é? Mas ela, na psicanálise, depois retomada por Lacan, ela vai ser retomada no sentido de que a beleza ela abre para essa relação com aquilo que é em nós o horrendo, o horror. Não é? Ela resgata, através do desejo, essa relação com esse aspecto do horrível. E a gente pode ir nessa esteira conotativa, não é? De conotação, de sentidos, de significados, a partir do desejo e na relação com a beleza, de destruição, ruína, horror, destruição, ruína e morte, não é? A relação com a morte, o putrefacto, que é tudo presente na cultura, não é? Então, eu só queria fazer antes um apontamento, trazer aqui uma definição que vai nos ajudar a entender melhor isso. Boa. Porque como a coisa funciona do ponto de vista do desejo, né? Já que não é a mesma coisa olhar um objeto belo e olhar um corpo belo. Exatamente isso da subjetividade, não é? Sempre voltando a esse ponto que a relação com o belo nos corpos abre por erotismo, portanto, segundo Bataille, pede uma certa profanação. Não que a beleza dependa disso, a sexualidade dependa disso, mas é que na relação sexual ou no erotismo, isso, de certa forma, está num campo imanente, atuando nos nossos sentidos, não é? De uma forma latente. Há uma imanência desses sentidos que estão presentes numa relação erótica. Não de uma forma mecânica, não é? Mas eles estão presentes simbolicamente e também do ponto de vista do imaginário, não é? Para constituir o real dos corpos, que é a própria relação. Não é? Claro. Bom, então, a frase que eu queria introduzir, ela me veio lendo um grande filósofo, né, que morreu recentemente, que é o Jean-Luc Nancy, num livro dele sobre o gozo, né? O Nancy vai, na verdade, a frase não é dele, é do filósofo da modernidade, do século XVII, que é o John Locke, não é? O inglês, ele vai dizer... Não, desculpe, não é Locke, não. É próximo, é o Hume, que é escocês. Hume, exato. Quase que eu cometo aqui um erro, um equívoco. Quase que você dá início... Mais ou menos no mesmo campo, o Hume é do século XVIII. Então, quase você dá início a uma guerra civil aí. Por favor. Então, o Hume é um filósofo do século XVIII, não é? Que tem uma frase lapidar sobre a beleza. O Hume diz o seguinte, essa definição é uma pérola, né, para a gente entender esse aspecto desejante da beleza. Ele vai dizer, ora, o que é a beleza? A beleza de uma pessoa, vejam só, a beleza de uma pessoa se deve ao fato dela se sentir desejada. Essa definição do Hume sobre a beleza, sobre o belo. Mas então é algo subjetivo do sujeito. Isso. Então, o belo, o que é o belo? É aquele que é ungido pelo desejo do outro. O belo tem essa unção, né? Que vem do outro, não é? Uma pregnância. Não é na relação com o outro, ele é ungido pelo desejo do outro. Não é? Veja que contamina a relação. Daquele que se diz belo. Seria algo que vem de fora, enquanto a beleza, segundo o Hume, é algo que vem do sujeito. É isso? Então, veja, é claro que existe os cânones que dizem, mas que beleza, você vê uma grande modelo, mas que beleza, tal, né? Para a gente não entrar na questão da anorexia, que também é um caso à parte, né? Eu entendo, será que haveria uma beleza anoréxica? É um termo muito suspeito, né? Porque a beleza no grau zero da magreza, como é que é isso, né? É que na anorexia, a beleza é uma doença do ideal. Né? Em que esse culto à magreza ele é uma questão problemática, não é? Um distúrbio alimentar, não é? Mas que consequências sérias de devastação do corpo. Não é?
Mas eu queria retomar um pouco essa ideia do Hume, não é? Que justamente, né, como você colocou, vai ativar na subjetividade a potência da beleza. Não é? Então, o William Blake tem um aforismo, né? Esse poeta, artista plástico da virada do século XVIII para XIX, em inglês, William Blake, ele tem um aforismo que diz: beleza é exuberância. Né? Exuberância, do latim, você pega exuberis, né? Exuberare, né? Exuberare é justamente o uberare, é aquilo que é entumecer, aquilo que é fértil em frutos, não é? Aquilo que é exuberante, aquilo que é uma característica da beleza, que é a abundância. Então, o belo, ele é abundante. Ele é aquilo, a beleza se manifesta na medida em que ela sobra. Entendi. A beleza é sempre sobrante. Você olha, é por isso que o belo não doa a beleza. É porque sempre aquela coisa é como se fosse algo que extravasa, porém não se doa, não se permite doar aos outros. Ela extravasa, ela só existe na medida em que extravasa, de fato. Exatamente. Né? É como a vontade de potência nietzschiana, que a gente tratou aqui na semana passada, gente. Vai lá dar uma olhada no vídeo que eu fiz aqui a semana passada sobre a vontade de potência, né? Justamente. Aí você vê, não é? Aí em Nietzsche você tem esses dois aspectos fundamentais que ele vai dizer: olha, eu vi, nem os gregos viram isso. Tem o aspecto apolíneo, né, da ordem, da beleza, tal, da harmonia, mas tem um aspecto destrutivo que é dionisíaco, né, que está presente aí na relação com o belo, não é? Na arte, né? Ele vai dizer: olha, se a arte não se prima pelo apolíneo, ela se destrói, quer dizer, nada fica em pé, não é? Pedra sobre pedra, não é? Acaba ficando pedra sobre pedra. Mas então, o belo é avaro da sua beleza, não é? Ele não. Por isso que das relações amorosas é complicado, não é? Porque a relação com o belo, né, no amor, é muito complexa. Não é? Mas, enfim. Entrando na questão só da psicanálise, que você me permite só completar esse raciocínio que você colocou, né? Eu acabei não completando, que eu quero só introduzir agora, não é, a ideia do Lacan, porque tem uma relação com a ideia de Bataille sobre a beleza muito, a meu ver, muito, muito clara, né? E essa ideia de que a beleza... Os medievais têm um provérbio ótimo, né? Na Idade Média, você tinha um provérbio ótimo sobre a beleza. Veja, já a sacação dos medievos, já naquela época, dizer que a beleza é a armadilha do diabo. Justamente. Claro que nós estamos aí num horizonte bem religioso, né? Cristão, etc., mas é de se pensar, não é? O que é isso, a armadilha do diabo, né? O Lacan, no seu seminário, o famoso seminário dele sobre a ética da psicanálise, o seminário 7, não é? Ele vai lembrar um provérbio que diz: o melhor é inimigo do bem. Olha só. Vamos pensar, colocar beleza no lugar desse melhor aí, não é? Então, não? Então a gente vê beleza, desejo, medo, terror. Como articular esses elementos, não é? O que acontece quando, vai dizer o Lacan, soa a hora do desejo? Que é um alarme, né? Quando soa o desejo, o que acontece? O que acontece? A razão vai para o espaço, a ética, a moral, né? Quer dizer, tudo isso fica balançado, né? Cara, é quase um retorno a um instinto, né? Eu preferia falar em termos de pulsão, né? E aí já não é um instinto de comer ou beber, mas é algo muito mais
que tem mais a ver com a subjetividade, né? Que a pulsão na psicanálise tem esse aspecto que é físico, mas também é psíquico, né? Portanto, subjetivo, né? E é corpo, mas também é subjetividade, não é? E aí isso define nossas relações desejantes, não é? Então, o que acontece quando soa a hora do desejo, né? Aí vai dizer o Lacan, bom, há de certo a barreira do bem. Isso vai dizer esse seminário, né? Quando ele fala da beleza. Seminário 7, que ele fala que é a ética da psicanálise, né? Então, ele vai dizer, há de certo essa barreira do bem. Eu já estou quase encerrando a minha fala aqui, Dá tranquilo. Responder uma pergunta, né? Para a gente poder conversar um pouco mais. Claro. Quero ouvir vocês também, vou ouvir você, né? Então, aí ele vai dizer assim, o Lacan, há de certo essa barreira do bem. Ou seja, há uma cobrança moral. É por isso que o bem, segundo Lacan, mascara o desejo. As relações com o bem, o amor ao próximo, tudo isso são valores importantes. Né? Mas quando você entra para pensar o desejo, há um mascaramento aí. É claro que o corpo fala forte, ou fala mais forte. Não é? Não é que nós vamos nos colocar de uma forma aqui a liberar geral, não é? Mas é preciso entender o funcionamento dos corpos, ou como diz o Spinoza, não é? O que pode um corpo? Portanto, não é? Há essa cobrança, vai dizer o Lacan, a cobrança do bem. O bem é uma barreira, não é? O desejo difere do que é natureza, de necessidade, de razão ou de moral. Ele é um dispositivo à parte do corpo, não é? Sim. Então, a gente pode entender que o desejo pede excesso, nos coloca numa relação com excesso, né? Agora, segundo Lacan, há uma outra barreira, aí que eu quero chegar. Há uma outra barreira além do bem, que nos separa, vai dizer o Lacan, do campo central aberto pelo desejo. Ou seja, para além do circuito do bem, há a beleza, o domínio da estética. E o Lacan vai dizer, o Freud não entrou muito nisso. Não é? Verdade. Isso é verdade, tá certo. E ele acha curioso que o Freud não tenha se detido muito nisso. Eu também acho muito curioso que o Freud, com a sua psicanálise ali raiz, não tenha entrado tanto nessa questão que é tão importante para a humanidade, para a evolução da humanidade, nessa questão que é um fulcro estético mesmo, né? Justamente, não é? Então, o Freud abriu tanta coisa, né? É um pensador tão essencial, né? Tão essencial. Que legado deixa Freud, né? Quer dizer, ele torna possível toda essa revisão que faz o Lacan, do pensamento dele, à luz da contemporaneidade, à luz dos saberes contemporâneos de Lacan, não é? E quando se diz, psicanálise, será que aparecem tantas concorrências para a psicanálise? Mas a psicanálise é uma arte essencial, não é? Continua sendo uma arte essencial para pensar um indivíduo, pensar suas relações com o outro, uma arte que é sempre do nosso tempo, não é? Mas o Lacan, então, só para concluir essa ideia, não é? Ele vai dizer, olha, a verdadeira barreira que detém o sujeito diante do campo do desejo, que é o campo da destruição absoluta, ele vai dizer, no seu extremo, né? Para além da putrefação, palavras dele. É o fenômeno estético propriamente dito. Né? Vejam que ele aí fecha com Bataille. Né? Essa ideia de que uma relação mais radical do ponto de vista do desejo em relação aos corpos, isso do ponto de vista mais radical, pensando no extremo essas relações, vai nos colocar numa relação com a putrefação, com a destruição, com a morte, não é? Claro. Em que o belo é uma espécie de véu esplendoroso, né? Uma espécie de cobertura
para aquilo que é o horror do humano. Que maravilha! Isso é maravilhoso, essa ideia é maravilhosa, né? É muito bom. A gente que trabalha com poesia, né? Não tem como não ficar tocado por uma imagem como essa, né? Antes da gente continuar aqui, eu quero ressaltar mais um pouco aqui a presença do pessoal que está se manifestando. Ó. A Mariana Vieira, que talvez você conheça, só talvez, está dizendo aqui que boa, quando a gente falou, né, sobre a falar sobre psicose, ela já gostou da ideia, né? Temos também a presença de Ciambanes aqui e o Ed Persona, que está sempre com a gente aqui. Boa tarde, gente. Muito obrigado pela sua presença. Ele faz uma questão aqui que é o seguinte, contador. O que importa é a beleza interior. Isso é uma verdade absoluta. Eu era completamente hipnotizado pela beleza de uma mulher, mas quando comecei a conhecer ela, isso foi acabando até sumir de vez. Eu acho que isso é um fenômeno da pós-modernidade, né, contador? O que você acha dessa experiência do nosso querido Ed Persona, né? Em que a gente está exposto aí a essa ditadura da imagem e do padrão, e aí, né, quando nós procuramos um aprofundamento, né, na relação, a gente percebe que, de fato, aquilo que enche os olhos pode não necessariamente encher ou preencher a relação, né? Pois é, né? O que é uma beleza interior, né? Pois essa é outra grande questão, né? Essa é outra Então, grande. se nós nos determos nesse aspecto, né, essa beleza interior está ligada a uma espécie de ideal da beleza, não é? Uhum, Que não uhum, todos nós compramos, né? Quer dizer, isso é cultural, isso está em. Nós adquirimos essa ideia, né? De que existe esse elemento do bem na beleza. Né? Algo que, enfim, a gente consegue até certo ponto, né? Levar isso à frente na relação com as pessoas, nas relações humanas e nas relações amorosas. Mas eu diria que até a segunda página, não é? Que a coisa uhum. se torna mais complexa quando a gente entra para o campo do desejo, né? Sim, sem dúvida. Também temos aqui comentários da Lilian. Lá, seria ótimo uma live sobre psicose. Você já tá intimado, contador. Vamos ter que conversar sobre psicose aqui uma O hora dessa. filme, O filme, né? Olha lá. E Zuleika Mampri, minha querida mãezinha, ela não poderia faltar aqui, né? Dando boa tarde a todos. Muito obrigado. E o Israel, que está aqui com a gente assistindo, diz: Doni, no poema Vênus Anadyomene, Rimbaud traduz a dupla face da beleza que você mencionou. No caso, a beleza de uma cena horrorosa. Israel, o poeta Israel Azevedo, que morreu. Claro, claro. Conheço há quase tanto tempo quanto conheço o contador. O Israel também é assíduo frequentador ali da Casa das Rosas. Estávamos lá já é, nos idos de 2005, né? Quando talvez a minha beleza fosse um pouquinho mais acentuada, hoje em dia nem tanto. Estávamos lá. Contador, diz o seguinte: vamos então aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversando, o tempo vai passando e quando a gente vê quando o papo tá bom, a coisa passou rapidamente. Fala um pouco para gente do seu último livro a esse respeito, esse que nos bastidores você me dizia que já vai para uma edição revista, e um pouco sobre olha lá, ó, tá colocando perto aqui, ó, O Fim da Beleza, né? Depois eu vou deixar o link aqui embaixo, gente, quando a live acabar, o contador vai me passar o link para vocês poderem adquirir o livro, eu vou deixar aqui embaixo. Fala um pouco sobre O Fim da Beleza e depois eu quero ouvir sobre aquele que ainda está por vir, que a gente conversou também no nosso papo prévio, que também se afina com essa temática. O Fim da Beleza, fala para gente. Pois é, eu esmiucei um pouco aqui no nosso papo, né? Mais ou menos o que está mais ou menos contido nesse livro, né? O Fim da Beleza, que saiu em 2017, em que eu tento levantar esses aspectos todos, não é? A partir de Baudelaire, Bataille, Rilke, etc. Não é? Pensando um pouco a beleza nas relações com a arte, com a literatura, com a filosofia, com a psicanálise,
com a antropologia, não é? Enfim, não é? E essa ligação da beleza com a morte também, não é? Que é um pouco a pegada do Georges Bataille, né? Mas esse livro aqui é uma espécie de, digamos assim, tese, entre aspas, não é? Não é uma tese acadêmica, é um ensaio, mas eu estou brincando que é uma tese, algo mais sério. E o livro que eu estou preparando agora seria uma espécie de diatribe, né? Um livro mais humorístico sobre a beleza, justamente como uma espécie de antítese desse outro livro, né? Eu deixaria o leitor, se a gente vai ficar numa esteira hegeliana, né, de dialética hegeliana, eu deixaria o leitor para fazer a síntese, né, dessas duas relações, esses dois aspectos da beleza, de visão da beleza, né, algo mais sério e algo mais justamente humorístico, né? Então, eu selecionei alguns é um livro de aforismos, né? Eu selecionei alguns aforismos. Poderia até ler alguns aqui, se vocês... Por favor. Legal. Viemos aqui para isso. Sim, que agradeço. Manda Então, são aforismos, brincar um pouquinho essa ideia de que há um sujeito invejoso diante do belo, né? Esse sujeito invejoso, o narrador ou o autor, pode ser eu mesmo, enfim, ou alguém que tenha... A beleza suscita também além do medo, além do desejo, do horror, uma certa raiva, um certo rancor que está na cultura, né? Ela cutuca os recalques, digamos assim. Exato, não é? Então, por quê? Porque essa pessoa saiu tão bem dotada, não é? E como a mídia se utiliza disso, como a cultura se utiliza disso, não é? E a gente tem uma industrialização da beleza, né, que é demasiadamente conhecida por todos nós, não é? Então, eu brinco um pouquinho com isso, né? Por exemplo, tem esse aqui, vou ler aqui para vocês aqui. Por favor. Quando a voz falha diante a bela, a gagueira se instala. A gagueira é elíptica, enquanto a hesitação é lírica, com aprovação do supereu. Na hesitação, o admirador costuma conferir no céu, à noite, a configuração dos astros, ou então se deixar levar, o coração suspenso e os lábios emudecidos pelo fluxo do sublime. Desse modo, enfrenta-se o belo em seu próprio território, em toda a magnitude, dessa disposição sublimatória, ainda que de boca fechada. O feio, então, há de dizer, como Bartleby de Melville, melhor não. Melhor. Outro. A beleza é tão escandalosa quanto óbvia. Por isso, virar-lhe o rosto é uma forma de sacrilégio. Muito bom. Sim, um Apolo. Alguém falou alto em bom som há muito tempo, emendando que ele era esbelto e bonito como Cary Grant, que à época eu não sabia quem era. E que bem mais tarde eu veria falando aquele inglês afetado, maneirista, como se nocauteasse o ouvinte rival com jabs de vogais e consoantes. Certo de que não chegaria sequer a 1,80 m, consta que o autor mencionado ainda esbanjava mais 8 centímetros. Fiquei imaginando a queda do referido espécime masculino, tombando fulminante por meu olhar mortífero como um flamboyant. Que interessante. Falácia do invejoso, inspirada em Heidegger. O ser é tempo e a beleza faz parte do ser. O tempo consome o ser. O tempo odeia a beleza. Outro. O mundo do belo não pode ser democrático, pois jamais será solidário socialmente. E mesmo que a partilha da beleza seja imposta como lei geral da nação, isto só pode ser feito em um regime totalitário.
Ou como fez Sade na Sociedade dos Amigos do Crime, em que a beleza de um é de todos ou não é de ninguém. Muito bom. Sade é outro assunto muito interessante sobre o qual você tratou em vários momentos, né, da sua carreira enquanto filósofo, né? Pois é, justamente, né? É incrível como em Sade você vê duas personagens como Justine e Juliette, né? São antagônicas, né? A Juliette prospera no caminho do vício e a Justine são duas irmãs, e a Justine no caminho da virtude, e a Justine sempre se dá mal. Por isso que o Sim. subtítulo da obra é Os Infortúnios da Virtude, ao passo que a Juliette sempre se dá bem, ela prospera nos crimes, etc., não é? Sempre exaltando sua beleza, enquanto a beleza da Justine degenera. A beleza Sim. da Juliette vai cada vez mais se tornando exuberante com a prática Com os da vícios. libertinagem, dos crimes, não é? E é por isso que o subtítulo do romance A História de Juliette é As Prosperidades do Vício. Que maravilha. Mais algum aforismo maravilhoso para ler para nós? Fique à vontade. Tem alguns aqui ainda. Vou ler mais uns para não ficar. Eu queria ouvir um pouco mais vocês antes de encerrar a live. Não é? Claro. Então, aqui, este. O dilema do homem feio. Antes não me olhavam por ser feio, e agora por ser velho, sendo que esse último estado ressignifica imediatamente para pior o anterior. Concordo. Inclusive tenho vivido isso. Não. Todos nós, em algum momento, pereceremos, né? E Porque seremos diante do notados. belo extremo, todos nós somos feios. É verdade, Não é? Mas diante do belo extremo, eu vou além. O belo extremo é algo talvez inatingível ou sequer imaginável, né? Essa é a grande Porque a questão. coisa vai descambando para um terreno que chega a ser do sublime, né? Exato, Você acaba Até, sublimando. O que é sublimação, se não isso? É o afastamento da carne, vai do gradativa, que vai no sentido dos corpos, dos desejos, da sexualidade. Você vai indo num ideal que vai sublimar, não é? se torna éter. Então, diante da beleza, o observador adquire um súbito mal-estar, como se fosse obrigado a curvar-se em reverência. Tivesse ainda cauda, a enfiaria por entre as pernas. E para encerrar aqui, nem dinheiro, nem religião, nem política, lei, domínio, território ou qualquer outra instituição. Não há poder maior que o da beleza. Bobagem, dirá o invejoso. A montanha gemeu e pariu um ratinho. Uau! Que maravilha! E, contador, me diz uma coisa: esses aforismos, então, eles estão reunidos no seu livro que está por vir, né? Fala um pouco sobre como é que está o projeto, para a gente encerrar, chegando aqui ao final do nosso papo, conta um pouco como é que está aí o estágio dessa obra que está sendo gestada, quando sai, enfim, como é que as pessoas vão poder entrar em contato contigo, quem tá assistindo aqui a gente. Como é que pode... Vamos fazer assim, faça o seu jabá. Agradeço. E, não é? Diga, fala. Sim. Bom, além de dizer que eu sou psicanalista, não é? Eu tenho um clínico, não é? Estou ligado a um grupo muito importante, né? Que é a Associação Livre, que se discute psicanálise, né? E eu estou fazendo parte desse grupo tão importante para mim, não é? Que está sendo um grande aprendizado conviver com os mestres e psicanalistas do grupo, não é? E dizer que eu atendo como psicanalista. Agora, em relação ao livro, esse livro, O Fim da Beleza, ele foi publicado, editado em 2017. Então, ele está... Estou preparando uma nova edição, mas existe essa edição, está em circulação ainda pela editora Lume. Quem tiver algum interesse, ou então quiser esperar a próxima, né?
que eu não sei quando vai sair, mas eu estou justamente fazendo uma revisão do livro para uma futura edição. Quanto a Vou esse... deixar todos os links aqui embaixo de contato com o contador, link para o livro dele. Vou pegar tudo depois aqui da nossa live, vou deixar aqui para vocês poderem ter acesso. Mas continue, por favor. Não, agradeço. Já que você falou em jabá, eu fico um pouco... Mas, enfim, não é? Eu não faço um bom merchandising do meu próprio trabalho, mas, enfim, é importante fazer, não é? Claro. A gente Você ia falar sobre os escritor está mais né? preocupado em produzir uma obra do que divulgá-la, não é? Mas é extremamente importante a divulgação, e eu agradeço muito essa sua atenção, esse canal que você nos dispõe, não é? E quero agradecer também, não é, aos meus colegas e a Fernanda de Almeida Prado, né, que é uma psicanalista. Fará em breve aqui, estamos em conversa. Importante, Fará em breve. Que para mim é minha madrinha na psicanálise, não é, também, né? Pessoa muito importante, ligada sempre à literatura, às artes, não é, também promotora da literatura, não é? Mas esse novo livro, que é uma contrapartida do primeiro, não é? Ele está em preparação, não é? E espero concluir este ano para lançar o ano que vem. Que maravilha! E aí, com certeza, aqui, gente, eu darei o serviço, né? Assim que a gente souber aí quando será lançada a próxima obra do nosso querido contador Borges, eu faço questão de trazê-lo aqui novamente para falar sobre o livro, né? Porque daí vai estar no calor do momento, acho importante fazer esse trabalho, né, de divulgação. Como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo, né, todo o serviço aí para vocês se conectarem ao contador, conhecerem a obra dele, né? E de pronto já vou agradecendo mais uma vez ao meu querido contador Borges, Augusto Contador Borges, sempre muito Augusto. Muito obrigado por ter aceitado essa conversa aqui nesse Domingo é Freud, né? O tema é amplo, as questões são extremamente amplas, mas a gente tenta fazer uma síntese disso, às vezes não consegue fazer a síntese plenamente, por isso abre-se o espaço para continuar numa parte 2, quem sabe, não é? Eu vou me despedir do meu convidado maravilhoso aqui nos bastidores, mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui até esse momento. Diga lá, contador, fala aí. Eu não podia deixar de lembrar, estava esquecendo, né, que acabou de sair um livro meu que tem desenhos, é um livro de poesia e desenhos, não é? Do Francisco dos Santos, editor da Lume, artista plástico, poeta. Francisco, querido Francisco. Querido Francisco. Ele tem desenhos e poema, um poema longo, em versos meu, que o livro se chama Amadores. Acaba de sair esse livro, eu ainda não fiz a divulgação dele, não é? Mas é justamente um livro em cantos, não é? Tem um poema em cantos, que é um poema picaresco, não é? Que zomba um pouco, não é? Tem personagens e tudo mais, não é? E tem os desenhos magníficos do Francisco, né? Então, já queria deixar isso aqui no ar. E agradecer aqui no link a você, Doni, aos amigos, por estarem assistindo essa live. Estará aqui no link também embaixo para vocês poderem conferir essa obra que eu fiquei curioso. Francisco, além de tudo, também da velha guarda, né? Estava lá com a gente desde sempre, em 2000 e poucos, né? Quando estávamos ali, quando eu estava começando a minha carreira na literatura e conheci pessoas tão importantes quanto Francisco e quanto meu querido Augusto Contador Borges. E um grande abraço para a primeira-dama, nossa querida Mariana, para a Eva, né? A Eva que eu descobri hoje que está com 9 anos, ou seja, o tempo voa e a gente não vê. E ela, como eu dizia nos bastidores, vai ser uma dessas pessoas que vai ter que lidar com a inteligência artificial tentando destruir a humanidade, mas isso é papo para outra bossa, não para agora. Eu quero muito agradecer a atenção de vocês, eu quero muito agradecer ao contador
pela presença, quero agradecer a TV 247 pela retransmissão das minhas lives, e se você está assistindo a esta conversa do Domingo é Freud, no domingo seguinte, ou seja, daqui a uma semana, no dia 7 de julho, na TV 247, não esqueça de vir ao canal Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscrever para que assim a gente vá fazendo crescer este espaço de discussões, como vocês viram, transdisciplinares e riquíssimas. E é assim que eu pretendo fazer com que esse canal cresça, trazendo sempre muito conhecimento e agregando. Vou me despedir do meu convidado nos bastidores, agradeço a vocês, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Obrigado, contador.